Se o Apocalipse só tem 5% literal, ou seja, se você só entende 5% de todo o livro lendo, 95% é alegoria, simbologia. Sim. Comparações, símbolos que trazem interpretação. E, por exemplo, a besta. Quando fala de uma besta, o que vem na mente daquele que não entende quando fala de besta? Pensa que é um animal, pensa que é um ser assustador, sendo que essa besta é um homem que terá a parceria com o anticristo. E essa besta que sai do mar, a palavra mar ou a água em profecia, povos ou multidão. Então essa besta sairá de uma multidão, sairá de um povo, para que se alie ao anticristo para o confronto dos cristãos. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, a mais um Pode Crer. Hoje nós estamos na cidade de Barra de Choça. Estou com o pastor Márcio Franco. Hoje ele reside em Cândido Sales. Cândido Sales. O nosso entrevistado que veio hoje falar na nossa igreja aqui em Barra de Choça sobre escatologia, que é um nome tão difícil às vezes de falar e de compreender, né, pastor? Pouco falado até, mas um assunto de suma importância para nós, que somos servos do Senhor Jesus, que precisamos e queremos aprender sobre a Bíblia, sobre a vinda de Jesus, sobre os mistérios da palavra de Deus. Por isso eu aproveitei e trouxe ele para falar um pouco para vocês, para os meus inscritos, sobre esse assunto tão importante. Antes dele começar a falar, eu gostaria de pedir a você que está me ouvindo que se inscreva em meu canal, comente, compartilhe ao máximo. Eu tenho certeza que Deus irá falar profundamente ao teu coração e essa palavra será uma bênção para a tua vida. Então transmita isso a mais pessoas. Esse é o nosso intuito, é transmitir a palavra de Deus, é levar as boas novas àquelas pessoas que estão tão precisando ouvir a palavra do Senhor. E lá no Instagram é Cristiane Cunha Oficial, por favor, me siga. Pastor, muitíssimo obrigada, a paz do Senhor. Eu quero lhe agradecer pela disponibilidade do Senhor, de passar a manhã inteira pregando, que a gente sabe que não é fácil, há um desgaste, tanto físico, né, pastor? Como também espiritual, que há esse desgaste, a gente sabe disso. E depois de um almoço, ainda vim falar, né, para dar essa entrevista, e à noite ainda vai pregar na igreja. Então, foi bem puxado hoje o seu dia, né? Eu queria já, de antemão, lhe perguntar de onde é o senhor, se é de Cândido Sales, se já nasceu em berço evangélico, ou se conheceu Jesus depois, né, de grande. E qual é, assim, a sua experiência que o senhor teve com Deus, que marcou a sua história de vida? Irmã Cristiane, é um prazer. Amém, obrigada. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Eu que agradeço. Está dizendo a todos que neste momento tanto nos ouve como nos assiste. Sim. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Eu sou baiano, quase mineiro. Uau! Porque a cidade que eu moro é uma cidade fronteira de Bahia com Minas. Bahia com Minas. Vindo de Salvador para São Paulo pela BR-116, eu moro na última cidade da Bahia. Vindo de São Paulo para Salvador pela BR-116, eu moro na primeira cidade da Bahia. Então, a gente é fronteira. E o interessante é que para a gente morar ali numa cidade fronteira, entre Bahia e Minas, o cacuê da voz, da palavra, a gente não parece nem ser tão baiano, como não ser tão mineiro. Verdade. Tanto na palavra como na culinária, por exemplo. Sim. A gente gosta do acarajé, mas também a gente gosta do queijo. A gente fala oxe, mas também a gente fala trem. E o ai. E o uai. Então, assim, eu sou Cândido Salense, nasci nessa cidade. Sim. Cândido Sales é uma homenagem a um homem, a um pioneiro morador dessa cidade, em que antes a cidade chamava Nova Conquista, e por conta da emancipação, acharam por bem colocar Cândido Sales, em homenagem a esse homem, a essa família que fez história na cidade e na região. Que bênção. Pastor, e o senhor iniciou a sua fé já pequena, nasceu em berço evangélico, ou o senhor veio conhecer Jesus depois de grande? Eu estive em São Paulo,
Eu nasci em Cândido Salles e só fiquei fora de Cândido Salles por 11 meses, inclusive em São Paulo. Uhum. E fiquei lá 11 meses, voltei. E quando eu voltei com estilo de roqueiro. Eu era fã de um grupo chamado Guns N' Roses. Uhum. Eu tinha um cabelo grande, as minhas vestes dizem respeito ao rock. Uhum. Não aquele rock mais agressivo, aquele rock mais lento. Sim. Porém, o que eu não fiz foi nem usar brinco, nem tatuagem, que isso é de praxe. Sim. Praticamente quase todos os roqueiros fazem. Uhum. Mas, por conta disso, eu fiquei meio que sem querer ir à igreja. Então o senhor já nasceu em berço evangélico? Não. Não? Ah, tá. Eu fui para a igreja a convite de uma moça que eu comecei a namorar. E na ocasião ela me levou, eu ainda cabeludo, e ficava sentindo meio que um peixe fora d'água pelo fato de que eu sabia que eu estava em um lugar em que aquele ambiente era de um povo diferente. Era o que eu sentia. Isso Sim. em 97. Eu fui tocado pela palavra. Os meus pais não eram evangélicos. Inclusive, eu já fui com o meu pai às margens do rio, que é o Rio Pardo, da nossa cidade, oferecer oferendas a demônios, a caboclos. E por essa razão, por acompanhar meu pai, eu não tive a oportunidade de ser evangélico desde berço. Entendi. E eu tinha, no meado de 18 para 19 anos, foi que eu fui à igreja e a palavra me tocou e eu senti me desfazer com coisas que eu tinha e seria para que eu pudesse me aproximar de Cristo. Então, o senhor, quando se referindo a levar oferendas, o senhor fazia parte dessa religião e era bem aprofundado? Tipo assim, comungava com essa religião que o seu pai tinha? O meu pai comungava mais, ele participava mais, ele era mais assíduo. Sim. Eu fui, porém, uma vez a convite. Entendi. E eu me lembro que essa vez que eu fui, eu tinha 12 anos de idade. E incrível que eu tive uma visão, justamente nessa oportunidade da oferenda, que eu vi um homem de um chapéu de palha grande em cima de uma canoa, pescando. E eu disse a ele: pai, o senhor disse que a oferenda não poderia ser colocada aqui com outra pessoa nos vendo. E tem um homem que está vendo a gente. Ele disse qual? Eu falei: tá lá, ele está assim, está com chapéu de palha, ele está com uma vara pescando e está sobre a canoa. Aí ele disse: não, mas não é um homem. Ele veio justamente receber. Esse homem chama Martim Pescador. E eu fui somente essa vez a convite dele. Entendi. Após ir à igreja, após começar a ter louvores em casa, foi onde ele sentiu também de procurar Jesus, e o estado dele foi um estado triste em parte, o estado feliz em outro, porque as últimas horas dele foi mais feliz do que as primeiras. Ai, que bom. O melhor é o final de todas as coisas do que o início, do que né, o início, pastor? exato. Que bênção. Mas assim, a sua família como era composta? O senhor tinha irmãos, tinha mãe? Sua mãe também congregava? Foi com o senhor ou também participava dessa religião com seu pai? Somos em 5 irmãos. O meu pai hoje é saudoso, a minha mãe ainda está entre nós, e ela já fazia campanhas em igrejas. Sim. E antes da gente procurar a igreja. E eu me lembro que uma vez ela convidou a gente não foi. Mas ela já tinha essa convicção, inclusive foi ter curada de uma doença crônica na igreja. Mas o meu pai não comparecia por conta desse ato, desse ritual que ele participava. Não eram todos os dias. Sim. Inclusive na nossa própria casa, não na casa que meus pais moram hoje, mas em uma outra. E esse ritual acontecia e ele teria que tanto convocar o adversário na nossa casa, por meio de um homem que vinha consultá-lo, e ele não foi à igreja. Entendi. Ele se rendeu a Cristo, ele estava já enfermo, mas foi ele de si próprio que se entregou a Cristo. Ele não está mais entre nós, como eu disse, mas eu passei um louvor, ouvi o louvor, e me disse: Márcio, eu quero um culto aqui amanhã. Amém. Isso foi no sábado do ano 2000.
eu disse, pai, amanhã não tem como o pessoal vir fazer o culto aqui, porque amanhã há convenção na igreja. Uhum. A igreja que eu congreguei era uma igreja sede, a convenção era nessa igreja. Mas eu disse a ele, só que terça-feira eu peço às irmãs para vir aqui realizar o culto. Mas amanhã a gente também pode pedir para o senhor de oração, vir aqui conversar com o senhor. Ele disse, está certo. Na ida das irmãs em casa, a presidente do ciclo de oração fez a oração, fez o apelo, ele se entregou a Cristo. Glória a Deus. E teve o culto na terça. O primeiro culto que teve em casa foi ele que pediu. Que bênção. Na quarta, por volta de 15 para as 9, eu estava na igreja e deu um toque nas minhas costas. Quando eu olhei, foi um rapaz me dizendo, sai do culto, vai para tua casa, porque o teu pai não está bom. Quando eu cheguei lá, ele estava morrendo. Meu Deus. Ele estava dando muito suspiro, porque já havia sido enfermo há um bom tempo. E ele dormiu no Senhor, Amém. eu creio, por desfazer. Sim. Em 3 dias ele fez muita coisa. Ele desfez de todos os ídolos, que maravilha, de todos os utensílios que ele colocava as oferendas, ele desfez de tudo, ele limpou a casa e ele se entregou a Cristo, chorando como o único suficiente Salvador. Quando foi que o senhor descobriu que tinha essa aptidão para ser pastor, para seguir esse ministério? Nesta mesma igreja que eu entreguei a Cristo, eu comecei a ter desejo de fazer algo. Eu reformava a igreja, eu pintava a igreja, eu estava sempre como pastor, suprindo as necessidades da igreja, tanto necessidade com os membros, com a parte física da igreja. E por esse esforço, o pastor presidente viu em mim uma certa chamada para ser obreiro. Não para ser propriamente dito pastor, mas para ser obreiro, quem sabe, um diácono. E eu, sem conhecimento de nada disso, ainda novo convertido, eu disse, pastor, eu estou aqui para servir, eu estou tendo prazer nisso. Aí, ainda no primeiro ano de convenção, participei de um discipulado e fui levado ao diaconato. 2 anos de diácono, no terceiro fui levado ao presbítero. Glória a Deus. E o progresso foi que no 4º ano eu já era pastor desta igreja que eu tinha aceitado. Bênção. Igreja Campo. Nós tínhamos 5 congregações. Maravilha. E após isso aí, que o senhor, hoje pela manhã, falou um pouco sobre o seu ministério. Então, tem mais coisas, né? Que o senhor foi presidente de algumas igrejas. Me conte um pouco sobre isso. Irmã Cris, eu fui presidente por 4 mandatos da APEX, Associação de Pastores e Evangélicos de Cândido Sales. E desde 2019 eu sou presidente da AOEX. Essa associação está no meu nome, eu sou o presidente e o CNPJ está no meu nome. E atualmente também eu sou presidente da ACCX, que é a Associação dos Construtores de Cândido Sales. Essa Associação dos Pastores é uma associação que realiza a Semana Cultural ou a Semana da Cultura Evangélica na nossa cidade. E nesse termo desses movimentos a gente teve muitas relações com muitos pregadores, com muitos cantores. Que bênção. E eu fiquei 20 anos sendo pastor titular. E assim que eu estou no itinerante. Glória a Deus. Lá em Cândido Sales já tem quanto tempo que comemora a Semana Cultural do Evangélico? 22 anos. Tem bastante tempo, né, pastor? Que bênção. Tem bastante tempo. Glória a Deus. Que aqui em Barra também, agora nesse mês de novembro deste ano 2025, teremos, né, aqui a 4ª edição, mas o senhor já tem, né, uma longa estrada. E vamos entrar agora um pouco no assunto, né, do qual a gente quer tanto falar, que é sobre escatologia, que o senhor veio pregar sobre isso e foi assim maravilhoso. Eu queria que o senhor falasse um pouco o que é escatologia. Por que as pessoas têm tanto medo, né, falando, né, do Apocalipse? Por que as pessoas têm tanto medo, na sua opinião, de falar sobre ou de ler o Apocalipse? Primeiro você vai falar o que é escatologia. Na verdade, escatos, coisas ou últimas coisas, ou o fim dos tempos. Logia é estudo. Então, escatologia é estudo sobre o fim dos tempos, ou sobre as últimas coisas, ou sobre os últimos acontecimentos. Irmã Cris, nós estamos tendo uma dificuldade aí de que
muitas pessoas não têm paciência nem de ouvir um áudio mais de 1 minuto. Verdade, pastor. É uma realidade hoje, De né? assistir um vídeo de 2 minutos. Eles colocam naquele xizinho, né, de 1,5, de 2, de 3 e acelerar. E quer no já. E a escatologia, que não se trata só do livro do Apocalipse, a escatologia se trata de tantos outros livros. Sim. Por quê? Em todos os livros da Bíblia contém a escatologia. Porém, o Apocalipse é o documentário profético, escatológico de toda a Bíblia, por ser o livro que tem mais o teor escatológico de toda a Bíblia. E para a pessoa não ter mais essa paciência, esse tempo de estudar, aí ele não estuda o quanto deveria estudar. E quando eu falo ele, não falo ele todos, guardadas as exceções. E por não estudar, não passa a compreender. Alguns não estudam por causa do tempo, outros não estudam porque acham de uma tamanha dificuldade a sua interpretação, e outros não estudam porque não têm o auxílio. Para você, ouvinte, é muito bom que você tenha um auxílio. Quando você tem um auxílio de uma pessoa que sabe, que tem entendimento de causa sobre o Apocalipse, vai te dar uma facilidade maior, uma facilidade melhor de você interpretar o livro do Apocalipse. E é interessante dizer que quando você começa a ler o Apocalipse e entender a sua interpretação, você vai tomando gosto com prazer de querer ler mais para entender mais. Verdade. Porque um livro, quanto mais você vai lendo e você vai entendendo, você vai querendo, porque é uma fonte inesgotável. Verdade. E nós estamos vivendo o escato. Verdade, né, pastor? E, assim, na sua opinião, por que as pessoas têm esse medo de ler o Apocalipse, ou de ouvir falar sobre o Apocalipse? O Apocalipse fala de símbolos como besta de 7 chifres, fala de dragão, fala de cauda. Isso parece que é uma ficção, né? Fala de besta que saiu da água, de besta que saiu da terra. Fala de uma mulher sentada em um lugar de 7 pontas ou de 7 pilares. Essa mulher embriagava com o vinho dos santos. Então, assim, parece que quando a pessoa começa a ouvir isso ou ler sobre isso, e ele vê que fica estranha, que fica dificultoso, a dificuldade da interpretação vem, ele já desiste de ler. Sim. Agora, se ele tiver uma pessoa que tem uma linha de interpretação melhor, que não precisa ser escatólogo para entender, e sim um estudioso, ele vai ter, como eu diz e repito, ele vai ter uma facilidade melhor de interpretação. Então o medo causa justamente por causa dos símbolos, e porque se ele não tem a facilidade de interpretar, ele desiste. A falta do conhecimento, né, pastor? Pastor, e falando nisso, sobre esses símbolos que o senhor citou, vamos falar um pouco deles. Explana um pouco para a gente, porque assim, a Bíblia, o Apocalipse é cheio de símbolos, né? Então, para você compreender o que está escrito, para você compreender o que está por vir, precisamos entender um pouco sobre esses símbolos, não é isso? O que diz lá na Bíblia. Exato. Precisamos compreender para termos uma melhor facilidade. E o interessante é que é o passo a passo da interpretação. Sim. Se o Apocalipse só tem 5% literal, ou seja, se você só entende 5% de todo o livro lendo, 95% é alegoria, simbologia. Sim. Comparações, símbolos que trazem a interpretação. E, por exemplo, a besta. Quando fala de uma besta, o que vem na mente daquele que não entende quando fala de besta? Pensa que é um animal, pensa que é um ser assustador, sendo que essa besta é um homem que terá a parceria com o anticristo. E essa besta que sai do mar, a palavra mar ou a água em profecia, povos ou multidão. Então essa besta sairá de uma multidão, sairá de um povo, para que se alie ao anticristo para o confronto dos cristãos. E falando desse confronto que nós vamos passar, porque a palavra de Deus ela não muda, ela é verdadeira. Fala um pouco sobre a vinda de Jesus, pastor, no seu conhecimento. Além dessa vinda,
nós cristãos, como igreja, vamos ou não vamos passar pela grande tribulação? Essa é a grande pergunta. Destrincha aí o Apocalipse pra gente, pastor, do 1 ao 22. Embora muitos acreditam que Cristo virá na pré-tribulação, antes da grande tribulação, na no período da tribulação e após a tribulação, chamada de grande tribulação. Mas, sendo preterista, eu sou pré-tribulacionista, e eu não sou preterista ao livro do Apocalipse, mas eu sou pré-tribulacionista. Sim. Ou seja, o senhor acredita que a igreja não irá passar pela grande tribulação? Não. Entendi. A volta de Cristo é iminente, a volta de Cristo está mais perto do que a gente imagina. Amém. Porque os acontecimentos avisam, por meio da sua palavra, por meio do cumprimento, que a saída da igreja da terra acontecerá e não vai demorar. Amém. E eu creio, eu não posso datar, Sim. A Bíblia não permite eu fazer isso, Sim. Mas eu creio que Jesus virá na nossa geração. Pastor. Diante de tudo que está acontecendo hoje no mundo, o senhor acredita que está por vir a vinda de Cristo, buscar a sua igreja? Confronto político, confronto familiar, confronto social, confronto de crença, morte, guerra, terremoto. Tudo isso já tem se cumprido há anos. Sim. Então, o que está se cumprindo é justamente pontos que chamamos de pontos escatológicos, à luz do Apocalipse, para que se respalde o seu cumprimento, para que o tempo da igreja se finge aqui na terra e ela saia. Sim. Porque o Senhor tirará o seu povo da terra antes da grande tribulação, para que aqueles que fazem parte da grande tribulação venham entender que somente o Senhor pode salvar o ser humano. Os que não resistir às tentações que virá na grande tribulação, esse, infelizmente, não herdará o reino dos céus. E que é a nossa maior herança e esperança de estar com o Senhor, estar com Jesus, né, pastor? A nossa entrega para Cristo, ela parte desse princípio. Sim. A nossa entrega para Cristo é o que Paulo disse em Tessalonicenses 1, versículo 9 a 13, que nós servimos a Deus para duas coisas. Nós entregamos a Deus para duas coisas. Nós estamos com Deus para duas coisas. Para servi-lo e esperar Cristo. Sim. São as duas ações fundamentais da igreja. Servir a Deus e esperar Jesus. Sim, verdade. É verdade. E o pilar da igreja é a esperança ativa e viva. Porque nós não entristecemos por ver os acontecimentos bíblicos ditados pela Bíblia acontecendo. Pelo contrário, nós nos alegramos por entender que a Bíblia é fiel no seu cumprimento. Sim. E que se está acontecendo é porque está perto de Jesus vir. E a Bíblia tem poder para cumprir. Sim, é verdade, pastor. Ô, pastor, hoje o senhor falou sobre alguns símbolos lá na igreja, né? E se o senhor agora for falar sobre, teria como rapidamente falar sobre aqueles que o senhor falou lá na igreja? Hoje pela manhã? Vamos por partes. Vamos por partes. Por exemplo, o profeta Daniel, sim, para termos um cumprimento, como eu disse, não só o livro do Apocalipse fala dos símbolos escatológicos, mas em todos os livros tem uma pitada, sim, tem uma porção de escatologia, e como eu disse, o livro do Apocalipse é um livro de maior documentário escatológico. Chifre significa reino, rei ou reino. Sim. No capítulo 7, versículo 10 de Daniel, Daniel teve uma visão em que o animal ele tinha 7 chifres e um nascia entre os 7 e 3 dos 7 caía por terra, e esse um que pontava tinha olhos e tinha boca. Sim. E qual seria a interpretação se nós não estudássemos? O que ganharíamos de interpretação aí? Esse olho é um olho aguçado, uma visão aguçada, e a boca significa uma boa oratória. Como eu disse, os cristãos do século XVIII,
eles acharam que o Adolf Hitler seria o cumprimento desse chifre, que era um império, e que ele e o Hitler tinham uma boa visão, uma visão aguçada e uma boa oratória. E não foi. Uhum. E o interessante é que muitos morreram achando que seria. Entendi. Entendeu? Então chifre é reino ou rei. Besta... Que isso relatou em Daniel, e aí para a gente ver como a Bíblia, os livros se conversam. Conectam. Né? Então, aí lá em Apocalipse também fala sobre isso, não é isso, pastor? É o livro que mais fala Sim. sobre reis, sobre reinos. Na abertura do primeiro selo, em Apocalipse capítulo 6, diz assim, havendo aberto o primeiro selo, olhei e vi, disse João. Sim. E eis que vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco e uma coroa sobre a sua cabeça, e saiu vitorioso para vencer. Sim. Esse cavaleiro montado sobre o cavalo branco, cavalo aqui não é literal, cavalo aqui é simbologia, cavalo aqui significa força ou poder. Esse cavaleiro montado sobre esse cavalo branco é um homem que vem com poder e autoridade. Ele tem um arco e uma coroa, ou seja, ele tem influência política e religiosa. Há alguma tradução que esse cavaleiro montado no cavalo branco, do Apocalipse capítulo 6, primeiro, é Cristo, mas não é Cristo. Não é Cristo porque ele saiu vitorioso para vencer. Cristo no Apocalipse já é vencedor. Não precisa mais sair para vencer. Em Mateus 28, 18, o próprio Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então não precisa Jesus sair para vencer, sendo que já foi dado a ele o poder nos céus e na terra. Verdade. Diante desses selos, fala um pouco mais sobre esses selos que lá na Bíblia fala, e também sobre hoje, a gente não sabe qual selo tá, né? Mas já foi aberto alguns selos, né, pastor? Não, sim. Assim, os selos dá início o flagelo sobre a terra, é promovido pela ira de Deus. Sim. A ira de Deus será derramada por meio de taças, conhecido como as 7 taças da ira de Deus. Só que esses primeiros selos, que eu pretendo falar sobre isso com mais ênfase um pouco à noite, mas quando foi aberto o primeiro selo, que significa após a paz, foi aberto o segundo selo. E o segundo selo já é um cavalo de cor diferente, um cavaleiro também, com aparência diferenciada. E foi aberto o segundo selo, olhei e vi, disse João, e eis um cavalo vermelho, que estava sentado sobre ele, tinha por nome Guerra, e matou a 1/3 dos homens sobre a face da terra. Cada selo aberto anuncia uma ação contra a humanidade da terra. Promovido pela ira de Deus e por permissão. Porque o nosso adversário, ele só age contra o ser humano com a permissão de Deus e com a permissão do ser humano. Quando se fala da ira de Deus, porque as pessoas elas confundem Deus como uns que Deus é um ser tirano, outros que Deus é bonzinho e que não vai fazer isso. Que há essa confusão. Deus, ele é bom, ele é amor e justiça. Né? A gente não pode esquecer disso. Quando se fala da ira dele, é por conta de nós, seres humanos, da humanidade, estar se distanciando dele? Faz parte. Mas Deus, ele sempre age com justiça. E é justamente a justiça de Deus que vai dizer respeito ao cumprimento do Apocalipse. Sim. Porque não precisa Deus agir para cobrar. Ele não precisa disso. Sim. E Deus, ele tem poder de fazer o que ele quer fazer. Verdade. Mas a consequência humana, o dizer não para Jesus, a rejeição, o não querer, o não entregar a ele como autossuficiente Salvador, que vai fazer com que essas pessoas vão passar por esse período, e infelizmente muitos, além de passar por esse período, ainda vai ter uma vida eterna de tormento. Verdade. E tudo isso pelo distanciamento, né? Nosso, de Deus. Que o intuito de Deus, quando fez ser humano, não era para isso, né, pastor? É que vivêssemos em vida com ele. Mas a nossa pequenez, né, como ser humanos, de deixar, de distanciar do Senhor, é que nos leva à lei da semeadura. Né? Nós temos que entender que existe essa lei, né? Tudo isso que, às vezes, que o homem colhe é porque ele plantou. Não é isso, Exato. pastor?
E o interessante é que Cristo veio para trazer novas oportunidades Sim, ao ser humano no todo. sim. Em Gênesis, quando o casal peca, que os anjos tiram os dois do paraíso, a Bíblia é clara em dizer que um querubim foi colocado para fechar o caminho, Uhum, para o casal pecador não ter mais acesso ao paraíso, ao Éden. uhum. Em João capítulo do número 14, versículo 6, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele disse eu sou o caminho, ele está dizendo eu sou o acesso de volta para Amém. o paraíso. É como se Jesus dissesse também assim: querubim, me dê licença, porque eu reabro o caminho do paraíso de volta. E quando ele diz ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está dizendo que ele é o único. Paulo disse: há um só mediador Sim. entre Deus e os homens, Amém. a saber, Jesus Cristo. Glória a Deus. Falando sobre, um pouco mais sobre os selos, nós sabemos que o escritor desse livro foi João. O senhor deixou bem claro hoje, né? Algo assim, bem profundo sobre isso, que muitas das vezes a gente interpreta errado, né? Ou falamos com vício de linguagem errado, mas tudo que João falou é porque estaria por vir? João ele foi bem autêntico em escrever, porque João foi justamente para um lugar que Deus deseja usar o homem. Sim. Mas como pastor, Deus deseja usar o homem exilado? Deus deseja usar um homem ao mercê de inimigos? Não é isso. É porque João nunca esteve em um lugar que ele teve tanto tempo para Deus usar como exilado. Uhum. Porque lá ele não teve outra coisa para fazer senão ficar absolutamente à disposição de Deus. Sim. Como eu disse, quando João não estava dormindo, tendo visões no céu, João estava acordado escrevendo sobre as visões. E o interessante é que eles escreviam ali como se fosse acontecer breve. Uhum. Tanto que a palavra breve, tanto que a palavra que tem ouvido ouça. Era como se ele estivesse alertando o povo para os dias. Sim. E esses dias futuro próximo Sim. da sua época, que não sabia ele exatamente quando iria acontecer. Uhum. O interessante é que Deus usou João, como usou outros, mas Deus usou João para escrever coisas que iriam acontecer, mas não falou o dia. Sim. Somente na Bíblia, um ponto fala sobre um momento que é em Mateus 25, e à meia-noite ouviu o seu clamor. Então Jesus virá à meia-noite? Mas que hora é meia-noite no relógio de Deus? Sim. Os mistérios do Senhor. Nós não sabemos. É verdade. Ele vai vir na hora, e essa hora só ele sabe. É verdade. Cristo glorificado sabe. Uhum. Se ele disse a mim dado todo poder, é óbvio que hoje ele sabe. Sim. Pós ressuscitar, sabe. Sim. E porque o noivo sabe o dia que vai casar com a noiva. Verdade. É verdade. Verdade, Entendeu? pastor. Bem interessante. Que há essa, eu não sei se a palavra certa é a analogia que vocês usam do casamento judaico com a vinda de Jesus, que é bem interessante essa comparação, né? Exato. É justamente a analogia. A analogia trazido também de uma simbologia, comparação. Uhum. Entendeu? Que o noivo, ele quando ia casar, ele saía da casa do pai, ia até meio caminho, adornado de luzes, Sim. que representa glória, ou dons e coisas maravilhosas. E a noiva saía da sua casa, da casa dos seus pais, vinha ao encontro do noivo, e o noivo pegava a noiva e não levava para a casa do pai dela, levava para a casa do pai dele. Significa dizer que a noiva será tirada ao encontro do noivo e ele levará para a casa do pai. Amém. Muitos pastores pregam, não sei se isso é correto falar, que o relógio da vinda de Cristo é Israel? Não, é o cumprimento da Bíblia. E Israel, embora por ser também uma nação eleita, um povo adquirido, um povo forte, comparado pelo próprio João, Sim. Ramifica a semente de Abraão, é um povo que é abençoado, é um povo escolhido, mas é justamente o cumprimento da palavra. E embora, mesmo sendo o povo escolhido, sendo um povo chamado, um povo aclamado pelo Senhor,
um povo carimbado por promessas e bênçãos. Esse povo tem em alguns pontos revoltados contra Deus por não aceitar Jesus como Senhor, né? Vindo como Senhor, e por esperar Jesus outra vez para que reconheça como o Filho do Deus vivo. Sim, sim. Bem interessante, né? Pastor, o senhor falando aí de João, voltar aqui um pouquinho, o período em que João foi exilado, né? Que foi o único apóstolo, né? O único discípulo de Jesus que morreu sem ser decapitado, é isso? Que você até usou um termo assim, né? Que todos os discípulos foram martirizados, né? E morreram de forma cruel. Então foi um período muito difícil, né, pastor? Exato. Período que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque acredito que hoje, no século XXI, talvez aqui na nossa nação a gente não viva isso, né? Mas em outras nações, sim. Os crentes ainda hoje, no século XXI, vivem algo semelhante que eles lá viveram, né? Por não ter liberdade de servir ao Senhor, às vezes tem que entregar a sua vida mesmo, né? Que a gente vê em outros países que tem ainda isso vive. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, sobre os discípulos que foram martirizados. Existem alguns países hoje, chamado país Teste de Ferro, na região da janela 10 e 40, que tem a dificuldade da entrada do evangelho. E missionários, colegas meus, conversam comigo e dizem, pastor, a gente está tendo a dificuldade de pregar o evangelho lá, porque não é aceito, e se eles descobrirem, a gente é exorcizado, ia ter morto. Além de preso, exorcizado, morto. E lá a gente precisa usar ideia para que o evangelho seja pregado. Então o que a gente faz? A gente promove um aniversário, e ao invés da gente pegar guardanapo, a gente pega as folhas da Bíblia, destaca e coloca o bolo, o salgado na folha da Bíblia e dão para os convidados para que eles tenham a curiosidade de ler. Aí a gente não vai estar diretamente falando com eles sobre Cristo, e sim eles vão ler, eles vão entender. Concernente a João, João viveu uma época de perseguição árdua, em que o povo era justamente morto, exorcizados em praça, em coliseus, e eram trazidos para serem decapitados, para serem tirados como aqueles que absolutamente não tinham estrutura nenhuma. E porque quando o povo cristão não obedecia os regimes dos comunistas, os regimes dos ditadores, eles eram então aceitos contra o ditador, contra aquele que imperava, que governava nos seus dias. E aí pregar sobre outro Deus, então, era muito estranho, porque o próprio se achava um Deus. Ele que deveria ter súdito, e não ele se prostrar perante outro Deus. Então a igreja já foi muito perseguida, e todos os discípulos, amando de Herodes, amando de Tito, amando até o próprio Domiciano, mandou decapitar e exorcizava, amarrava em cavalos, eles seriam arrastados vivos. Outros seriam decapitados, outros seriam mortos de cabeça para baixo, como exemplo de Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo. Então, todos eles foram mortos, exceto João, salvo João, exorcizados, martirizados por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Eu costumo dizer, Cris, que a igreja primitiva esteve, sim, preparada para o arrebatamento. Verdade. E essa perseguição que a igreja passa, claro, no Brasil ela passa perseguição, mas não dá para se comparar com a perseguição dos primórdios. Mas em outros países a comparação pode ser semelhante, pelo fato de que realmente você correr risco de vida, você vê pastores sendo degolados em praça por não negar Cristo. Isso sim é a maior prova do cristianismo. A maior prova do cristianismo, Cristo, não é matar por Cristo, é morrer por Cristo. Verdade. É verdade. Entendeu? Aí o senhor falando isso aí, né? E lembrando, e hoje que é semelhante a país, eu estava essa semana lendo uns artigos e vendo, falei, meu Deus, hoje está tão fácil servir ao Senhor do que antes foram, né? Os primeiros cristãos, né?
E a gente às vezes não valoriza esse período, esse tempo que temos, essa liberdade que temos, né, pastor, de falar do evangelho abertamente, de ter Bíblias em casa. Eles não tiveram essa oportunidade. E hoje há países, eu não vou citar aqui o nome dos países para não derrubar o meu canal, mas eu estava lendo sobre isso e horrorizada que houve parte que eu nem conseguia ler. Eu nem vou continuar lendo aqui, porque eu não estou tendo nem chão para ler isso, que ainda no século XXI há isso ainda, semelhante na época, né? Naquela época lá onde eles viviam em Roma. Então, os pastores sendo presos, sendo mortos, quando descobrem que há, nem que a pessoa é evangélico, nem que é cristão, mas se tiver alguém na família que é um cristão, eles são mortos, não tem liberdade alguma de pregar o evangelho, e dá para entender a luta deles de não desistir de Cristo. Aí eu me pergunto, e nós? Aí vem a parte que eu queria te perguntar, pastor, sobre a sua visão da igreja hoje. Não vou dizer em todas as nações, porque há nações que estão enfrentando isso, mas aqui no Brasil. O que o senhor diria hoje, olhando para a igreja primitiva e olhando para hoje, nós, igreja? A igreja nunca esteve tão cheia, mas também nunca esteve tão vazia. O número dos evangélicos é avassalador. Sim. O número do cristão hoje no Brasil, eu não Muito consigo, grande, né? eu não consigo nem datar aqui de forma concreta, Sim. mas caminhamos para mais de 50% de cristão da população no Brasil. Sim. Hoje a gente tem a Bíblia organizada. Quando eu falo organizada, eu falo em capítulos, em livros, em versículos, de forma que os primórdios, os cristãos primeiros, os primitivos, não tiveram acesso. Sim. A internet que a gente tem hoje, eles nem sonhavam ter para propagar o evangelho. Porque se eles tivessem, eles poderiam, mesmo de casa, sem ir para a praça, fazer um grupo e começar a pregar. Mas eles tinham que ir. Eles tinham que abrir a igreja. Eles tinham que realmente propagar Cristo aos reis, aos governadores, aos estadistas. E Paulo fez isso. Correndo o risco de morrer, mas ia. Correndo risco. Paulo foi o único homem da Bíblia apedrejado que não morreu. Nossa. O único que foi apedrejado E não morreu. foi colocado como morto, mas não morreu. E essa perseguição, ela surge exatamente quando há provocação. Há um crescimento hoje na igreja brasileira sem provocação. Provoca o quê? Peraí, é um crescimento ou é um inchaço? Nós estamos provocando quem? O rol de membro aumenta. Algumas denominações, não é propósito aqui falar de denominação, mas no contexto da sua pergunta, algumas denominações não têm rol de membro. Sim. O povo é rotativo. Quem vem hoje não tem interesse se ela vem amanhã ou não. Se vir, bom, se não vir também vem outro. O povo é rotativo, porque não tem rol de membro. Então, assim, porque o povo pega um hábito de que os meus problemas são resolvidos na igreja, eu posso resolver lá, então eu vou lá. E após resolver ou resolvido, eu não preciso mais ir à igreja. Então, o meu compromisso é enquanto existia problema. Passou o problema, eu desisto. Eu não frequento mais. Sim. Isso tem acontecido, eu tenho assistido isso de perto e tenho ouvido de colegas. Isso tem decepcionado em parte, mas alegrado também em parte. Por quê? Porque a apostasia também é escatológico. É um ponto na escatologia, a apostasia. A apostasia é o abandono da genuína fé. Quando eu abandono a genuína fé, eu estou me apostatando da fé. E parece que é mais fácil lidar com o ateu do que com o apóstata. Sim. Porque o apóstata sabe, tem conhecimento. E o ateu, ele é partido mais de uma ignorância. É verdade, pastor. E assim, o que eu tenho observado é que, em muitas das vezes, por tão pouco, a igreja está tão grande, tão cheia, como o senhor falou, mas por tão pouco, muitos estando dentro da igreja, declarando-se crente ou cristão, mas negando Jesus. Por pouca coisa, né, pastor? Por coisas tão banais. Pelo rascunho, pelo abstrato, eles negam Cristo.
Então, isso significa que, de fato, não estão em Cristo. Só estão declarando, mas não estão em Cristo, né, pastor? Estar em Cristo é diferente de estar com Cristo. Sim. Olha, Cristo não está conosco. Uhum. Cristo está em nós. Ele deixa bem claro, em João 7 primeiro, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Todo ramo que está em mim, nele e não com ele, esse dará fruto e será limpo para que dê mais fruto. No versículo 7 ele diz assim, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então o principal não está com, está em. Porque ele não está com, ele está em mim. Amém. Porque estar comigo pode ser meu companheiro, mas pode não ser meu amigo. Sim. E Jesus, Deus, o Espírito Santo estão em nós. Amém. Glória a Deus. Pastor, na sua opinião, se Jesus viesse hoje, a igreja estaria preparada? Estamos preparados para esse grande dia? Talvez eu me apresente a você como um ignorante, mas parece que não estamos preparados nem para receber o anticristo. Complicado, né, pastor? Terrível isso. Terrível, né? E, assim, e até preocupante. Talvez eu serei polêmico em dizer algo aqui. Mas fica à vontade. Mas o King Ox Defin, na idade que tem, ele mexeu com a mente de muitos e quando apareceu o anticristo. Sim. Ora, se com isso nós não estamos preparados para lidar, vamos estar preparados com o anticristo? Agora, se nós não estamos preparados para lidar com o anticristo, que até ressuscitar vai fazer fogo cair do céu. Sim. Embora a gente crê que seremos arrebatados antes da grande tribulação. Mas eu estou exemplificando. Se nós não estamos preparados para passar por isso, a vinda de Cristo é uma vinda que vai para um povo no meio de um povo. Agora, o que é que me faz crer que eu estou preparado? Isso aí que eu queria ouvir. É partido de ponto sentimental, Cris. Sim. Eu estou perdoando, eu estou amando, eu estou ajudando, eu honro o meu líder. Se não honrar a liderança é rebelião, e rebelião é tratado como um ato de feitiçaria. Como está sendo o meu viver em relação ao semelhante, em relação ao meu próximo? Porque se eu simplesmente achar que eu oro, que eu leio a Bíblia, que eu jejum, que eu vou para a igreja e que isso é suficiente, seria um ato religioso e não um ato sagrado propriamente dito para o preparo do arrebatamento. Sim. O preparo do arrebatamento, ele é notificado pelas ações, porque pelo fruto conhece a árvore. Seria uma ignorância de Jesus procurar fruto em uma árvore no momento que não era de fruto e não encontrar e depois amaldiçoar a árvore? Parece que foi uma ignorância da parte de Cristo em fazer isso, porque a árvore não tinha fruto, porque não era tempo da árvore dar fruto. Então por que ele amaldiçoou mesmo assim? Porque o cristão, ele produz fruto em tempo e em fora de tempo. É verdade. Pastor, eu vejo que hoje é como se fosse uma modinha ser evangélico. As igrejas cheias, muitos movimentos, mas diferente do que eu ouvi há 30 anos, que a palavra de Deus ela nos confronta. Né? Ela quer que a gente seja preparado para a vinda do Senhor. E para isso nós temos que rejeitar nós mesmos, não é isso, pastor? Explica um pouquinho sobre isso, pastor. Em João 15:3, Jesus disse assim, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O confrontar aí é o limpar. Sim. Lembra que eu disse que o ramo que é limpo, ou que é limpado, ele dá mais fruto? Sim. E exatamente para que dê mais fruto precisa da purificação. É verdade. Essa purificação é o tratamento, é o confronto. Evangelho que não muda, evangelho que não transforma, não é evangelho de Cristo. Sim.
E é justamente pelo confronto que vem a transformação. Uhum. É o deixar, é a renovação da águia, de tirar o que ficou velho, de tirar o que não presta, de tirar o que atrapalha, de tirar o que não soma, de tirar o que não produz, para viver, como Paulo disse, viver como uma nova criatura. E sabe o que acontece, Cris? Quem nasce 2 vezes morre uma vez. Quem nasce uma vez morre 2 vezes. Você quer que eu explique isso? Por favor. Jesus disse assim para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito, ou seja, aquele que não nascer 2 vezes, Sim. ele não herdará o reino dos céus. Sim. Ou seja, eu preciso nascer 2 vezes para morrer só uma vez na carne. Uhum. Para que eu herde a coroa eterna. Nascer da água e nascer do Espírito. Agora, aquele que nasce só na carne, ele vai morrer no Espírito. Sim. E também vai morrer na carne. Verdade. Ele nasceu uma vez e vai morrer 2 vezes. E aquele que nasce 2 vezes morrerá só uma vez. Tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito para morrer só uma vez na carne. Porque às vezes as pessoas querem estar na igreja, mas não querem seguir os princípios, não é isso, pastor? Não sabe nem o que é isso. Só estou lá porque eu gostei, achei bonito, no domingo não tem nada para fazer, ou hoje está bonito dizer eu sou evangélico, mas havendo até grandes escândalos, né, hoje, partindo dos evangélicos, tipo assim. Na verdade, muitos vão a convite de um amigo, de uma amiga, de alguém que interesse. Tem um solteiro que vai à procura de alguém para ter um relacionamento. E tem aquele que cansou de frequentar baladas, cansou de frequentar cinema, outros lugares que chamamos de lugares seculares, de entretenimento, e ele procura a igreja, que é um lugar que produz paz. É um lugar que não precisa de policial na porta, é um lugar que não tem confronto, que não tem guerra, que não tem briga, nem intriga. É a igreja, ele procura esse lugar para uma palavra de paz. Esse contexto de escândalo não tem atrapalhado, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque faz parte do cumprimento. Sim. Muitos se apostarão da fé, se escandalizarão, já era dito, negarão, trairão, serão falsos, serão mentirosos. Isso aí faz parte. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 24. Isso significando que já estamos perto do fim. Significa dizer que cada ponto que a Bíblia cumpre é menos um ponto. E mais perto estamos para o arrebatamento. Nós estávamos falando, antes de iniciar o podcast, sobre essa sacudida que deu, né, de há um tempo atrás, que houve um momento em que tudo parou, né, e que houve essa medida. Me fala um pouco disso, pastor, do que o senhor enxerga do que foi a igreja quando viveu esse período em que tudo parou, e hoje, o que houve de benefício e de perda? Na verdade, Cris, Deus, ele quando não manda, ele permite. Sim. E não foi Deus que mandou, mas permitiu. Sim. Que acontecesse para que ele nivelasse o ser humano, porque o ser humano, antes desse acontecimento trágico que perdemos pessoas, não só pessoas que não são evangélicos, mas muitos evangélicos, inclusive pastores. Sim. E no mundo inteiro, no né? Mundo inteiro. No mundo inteiro. Foi uma peste mundial. Sim. Para nivelar o ser humano e para corrigir muitos na sua arrogância. Sim. Porque não somente morreu quem era leigo, mas morreu também o sábio. Verdade. Não morreu o anônimo, mas morreu também o renomado. Não morreu o pobre financeiro, mas morreu também o milionário. Então, assim, Deus permitiu para que nivelasse o ser humano e nem todos aprenderam essa lição. Isso que eu ia perguntar. É verdade. Ainda não aprenderam, né, pastor? Ainda há arrogância e muita, ainda há prepotência e muito, muita soberba. Ainda há o ato de mercadejar a palavra. Sim. E muito.
há muita prepotência, há muita exaltação, há muito eu faço, eu vou, eu quero. E esse eu egoísta, Deus não a tolera. Verdade. Verdade, pastor. E, pastor, diante do versículo que eu li, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, sobre examinar as escrituras, a importância disso para os meus inscritos, né? Que já chegando aqui no final da nossa entrevista, eu queria que o senhor explanasse um pouco sobre esse assunto. João deixa bem claro, quando escreveu um capítulo, que aconteceu um ato milagroso extraordinário, a partir dos versículos primeiros, Cristo narrando acerca do poder, da importância da palavra. E que não é suficiente a leitura, o quanto a meditação Sim. da mesma, da palavra, Uhum. por meio de examiná-la. Examinar é diferente de só receitar. Uhum. Examinar é você olhar com mais precisão, com mais cautela, até aparelhar, colocar aparelho, se possível for, no paciente, para você entender o que realmente aquele ser humano passa. Isso é examinar. A palavra precisa ser meditada e examinada por meio da leitura e por meio da audição. Sim. Quando Paulo escreve Romanos 10, 17, ele diz assim: a fé vem pelo ouvir a palavra. Paulo, em Efésios 2,8, ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e não vem de vós, é dom de Deus. Agora, montando, se pela graça sois salvos por meio da fé, a fé vem pela palavra, ouvir a palavra, Cristo diz para examinar a palavra. Quando eu examino, eu tenho fé. Quando eu tenho fé, eu sou salvo. Então, examinando as Escrituras, que eu consigo entender mais sobre a grandeza de Cristo e sobre a minha pequenez. Sim. E quando eu entendo sobre a minha pequenez, eu entendo que o lugar que eu devo estar é no reconhecimento da minha pequenez. Aleluia, glória a Deus. Então, o seu conselho para os inscritos é que examine, né, pastor? As Escrituras, né? Leia. Se você não sabe ler, ouça. Ouça, leia as Escrituras, examine-a. Verdade. E medite-a. E, na medida do possível, pratique-a. Amém. Não force tentando praticar tudo em um só momento, mas vai praticando. Amém. Vai a todo momento deixando o que você precisa deixar e vai vivendo a nova vida que você experimentará o poder de Deus na sua vida. Amém. Para encerrar, eu queria que o senhor falasse sobre o poder da adoração. Que às vezes a gente está na igreja, a gente vai para a igreja, dizemos que somos servos, mas não adoramos. Eu queria que o senhor falasse, não adoramos como deveríamos, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, sobre a adoração, sobre o poder da adoração, a importância da adoração ao Senhor. A adoração, ela tem um potencial em que o próprio adorador, se conhecesse o potencial, a força que tem a adoração, ele adoraria com mais frequência. Sim. E gastaria um tempo maior adorando. Sim. A adoração ela é tão importante que uma das tentações de Satanás com Jesus foi que Jesus o adorasse. Aí Jesus cita Deuteronômio 6,13. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Amém. E só a Ele servirás. Glória a Deus. E a adoração ela é tão importante que Cristo fez esse ato, nos demonstrando que se nós queremos ter sucesso ou manter a nossa vida sadia diante de Deus, tanto no físico como no espiritual, sim, precisamos e devemos adorar. Amém. Adoração ela quebra fronteira. Adoração ela cura. Adoração liberta. Adoração, Cris, é tão forte que Deus muda de opinião. Amém. Verdade. Por conta do ato da adoração. Sim. Deus ordenou que Jonas fosse a Nínive e pregasse o juízo e ia destruir Nínive. O rei e todo o povo, até os animais,
Vestiram-se de saco de cinza como um ato de humilhação e adoração, e Deus resolveu não destruir mais. Como eu disse, aquela mulher cirofenícia, ela recebeu o não de Jesus. Ela prostrou, exemplo, né, adorou, e Cristo resolveu dizer sim. Quer que Jesus diz sim ou diga sim para você? Não fale nada, não questione, adore. O senhor falando nessa mulher aí, muitos talvez que estejam assistindo não sabem esse versículo, né? Como foi que aconteceu, Jesus estava em um local, essa mulher chegou. Por favor, pastor, fale um pouquinho. Jesus, ele como homem, sentiu necessidade de se descansar, de se recuar. Ele estava com seus discípulos e pediu aos discípulos que não falasse para ninguém onde ele estaria. E veio uma mulher, cirofenícia, gritando atrás dele para que ele a socorresse, porque a sua filha estava terrivelmente endemoniada. Estar endemoniado é uma coisa, agora imagine estar terrivelmente endemoniado. Verdade. E os discípulos disseram a Jesus: despede-a porque vem gritando atrás de nós. E Cristo não lhe respondeu palavras. A mulher insistiu. Quando Cristo resolveu falar, Cristo disse também não. Porque ele disse: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Cristo, dando continuidade à fala, ele volta a dizer não. Quando ele disse: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Como mulher, você vai atrás de quem pode. Porque você ouviu dizer que ele fez tantas maravilhas. E esse que pode diz não para você e te chama de cachorra. Nossa. Talvez se fosse no tempo de hoje ele estaria preso. O que fazer? Eu não voltaria mais. Você que está chateado com o seu pastor porque falou algo lá que você não gostou, reflita nisso. Verdade. O que você faria se você fosse chamada de cachorra e recebesse 4 nãos? Não insistiria mais. Naturalmente desistiria. Verdade. Porque quem recebe o não de Jesus, quem é que vai trazer a resposta? Quem é que vai solucionar o problema? Mas como se fosse a última coisa, como se fosse o último ato realizado por ela, ela simplesmente prostrou e disse: mas também os cachorros, os cachorrinhos, dependendo da tradução da sua Bíblia, comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Agora, uma mulher desgastada, quem sabe a sua filha tinha 5, 10 anos oprimida, e isso a mãe sente, a mãe desgasta. E esse desgaste vivido pela mãe promove semblante decaído, promove tristeza, decepção. E ela foi à procura da pessoa certa, mas a pessoa certa disse não. E ela disse: então eu vou fazer a última coisa, eu vou adorar. Amém. Adoração provoca Jesus mudar de opinião. Amém. Ela adorou e obteve a resposta, e Cristo a usou como referência para Israel. Verdade. Que nem Israel. Agora, entenda, uma mulher que não tinha nada a ver com a linhagem de Israel, Cristo a usa como referência para a salvação e para a adoração. Verdade. Nem aqui e nem em Israel eu encontrei tanta fé. Glória a Deus. Vai. A filha está curada de todo o mal. Aleluia. E ela foi e encontrou a filha liberta. Amém. Para a glória de Deus. E eu não consigo descrever a tamanha alegria da fé como eu consigo descrever o desejo dela de adorar o Senhor. É verdade, pastor. E para aqueles que são críticos de plantão, que estão me ouvindo, Jesus ele não disse não porque ela era uma mulher. Né? Que muitos, não é porque ela era uma mulher. Tinha ali algo que Jesus, provavelmente sendo ele Deus, conhecendo que ela iria continuar, eu penso, né, dessa forma.
Porque Jesus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. E falando também sobre isso, que também na Bíblia há essa grandeza, como é que eu posso explicar? Como é que eu posso falar para que o senhor possa explicar um pouco mais sobre isso? Como a Bíblia exalta as mulheres, né, pastor? Sim. Não tem outro livro Sim. sim, né? Não. Um período onde a mulher não tinha liberdade, não tinha nenhum valor, tipo assim, né? Porque alguém diz que a Bíblia, principalmente o Primeiro Testamento, chamado de Velho Testamento, alguém diz que a Bíblia é machista, mas não. Nada a ver. Peraí, a Bíblia fala de juíza, Sim, a Bíblia fala de pastora de ovelhas, a Bíblia fala de um escravo que se tornou rainha. sim. E num período que a mulher não tinha um olhar para a mulher dessa forma. A mulher, naquele período, para, né, as pessoas que não tinham conhecimento de Deus, só serviam para procriar, não é isso, pastor? A Bíblia fala de uma prostituta que foi um canal, Sim, ou uma ponte, de que os espios pudessem ficar na sim, sua casa, instalados, para depois voltar e saquear a Jericó. Então, ela entrou para a genealogia de Cristo. verdade, Então, Jesus não é machista, verdade. preconceituoso, muito menos. Pelo E ele, contrário, muito né? pelo contrário, ele ama tanto a mulher que ele escolheu vir de uma mulher. Vir de uma mulher. Que ele, como Deus, poderia vir da forma que ele quisesse. Com certeza. Né, pastor? Com certeza. Pastor, muitíssimo obrigada por o senhor ter aceitado o nosso convite, por ter falado um pouco mais sobre isso aqui no meu canal. E eu queria te agradecer e dizer que Deus, né, desejar que Deus continue abençoando grandemente o seu ministério, a sua família, que o senhor possa vir outras vezes, não só aqui na minha igreja, mas também trazendo outro tema aqui no canal para a gente. E quero te agradecer, muitíssimo obrigada. E te perguntar se o senhor quer falar algo mais. A recíproca é verdadeira. Eu agradeço. Eu me sinto bem recepcionado por todos vocês, pela sua família, e pelo pastor, por toda a igreja. E vamos ter mais um tempo junto, que é o culto de logo mais. Sim. Mas o que eu tenho a dizer é que Jesus não é uma opção. Jesus é único. Ele é o único e suficiente Salvador. Amém. Pretendemos vir outras vezes com temas diferenciados. E a Bíblia tem 2.900 questões a serem discutidas. Então temos muita coisa a falar, né? O Apocalipse é riquíssimo, a escatologia também. Temos uma série. E eu estou escrevendo um livro, já quero aqui de antemão dizer. Uau, por favor, diga o título. O título é um título que como eu disse, que ninguém está tendo mais tempo ou paciência de ouvir nenhum áudio grande ou de assistir um vídeo, livro também muito menos. Muitos não têm paciência, não querem nem ler a Bíblia, como vai ler livro. Verdade. Mas o título do livro é 3 cheiros que Jesus sente. Uau. Para você ter curiosidade de que, pelo título, você lê o livro e vai entender. É profundo demais. Eu trabalhei no sentido no sentido material, no sentido espiritual, no sentido de adoração esse livro. E a capa já está sendo confeccionada, o livro já está saindo do forno. E quem sabe eu não lanço esse livro da próxima vez que eu vim. É verdade. E aí, assim, os meus inscritos que estarão assistindo, de repente, se não estiver aqui ou for de outro lugar, siga. O senhor tem Instagram? Então, fala seu Instagram, pastor. Eu vou deixar aqui, mas ele vai falar o Instagram. @MárcioFranco45. Pronto. Entendeu? Aí você fica ligada, siga ele lá no Instagram, fique de olho, ele é um pregador maravilhoso. O meu pastor até chamou ele de mestre, e é de fato um mestre, né? Não. Ele é evangelista. Então, assim, é um estudioso da palavra de Deus e transmite isso com muita sabedoria. E é muito bom, né? E foi muito bom ter ouvido o senhor pela manhã, ouvido o senhor aqui, ouvir o senhor mais tarde, né? Que será uma bênção. E que Deus continue te abençoando, pastor. Muito obrigada, viu? Eu sei que o seu tempo hoje o senhor deixou ser gastado, viu? Hoje já tiramos muitas dúvidas, né, com o senhor a respeito da Bíblia, porque tem coisas que talvez você senta ali, né, com a pessoa que entende, compreende mais, te dá uma luz melhor, uma visão melhor para você entender a Bíblia, para entender outros versículos, né, pastor? A respeito do Senhor. Exato.
E quem tem sede, venha a mim Amém. e beba. Glória a Sede de Deus. justiça, sede de paz, sede de alegria, sede de conforto, sede de salvação, Amém. sede de ter um amigo como Cristo. Glória Quem a tem Deus. sede, vai a ele e beba. Amém. Pessoal, muitíssimo obrigada por vocês terem ficado conosco até aqui. Mais uma vez eu quero pedir que você que está aí se inscreva, comente, compartilhe ao máximo, leve isso a outras pessoas. Há muitas pessoas necessitando ouvir falar do Senhor, da palavra do Senhor, e todos os dias precisamos nos santificar mais, porque a vinda de Cristo é certa e precisamos estar preparados para este grande dia, que o nosso foco é esse, o nosso alvo é esse. Servimos Jesus não para esse tempo, para viver somente aqui na terra, senão seríamos o mais miserável, né, dos homens, mas que possamos querer o céu, morar com Ele na glória. Muitíssimo obrigada, que Deus continue abençoando tu e a tua casa. Fique com Deus e até o próximo podcast, se assim o Senhor permitir. Pastor, eu queria que o Senhor fizesse uma oração, encerrando esse momento, por favor, pastor. Pai Celestial, nós te agradecemos pela vida, pela oportunidade Amém, que só o Senhor tem capacidade de promover ao ser humano. Amém. Continua sendo com a irmã Cris, com toda a sua família, com esse projeto maravilhoso que é de pregar, de informar a sua palavra às pessoas. Seja sempre conosco, como o Senhor deseja ser. É no nome de Jesus que pedimos, como também no nome de Jesus que agradecemos. Amém.